Embora o mundo tivesse mudado drasticamente, a guerra, cuja lembrança ainda era bem recente na mente de todos, a guerra jamais mudaria. Aqui é o Bruno e hoje visitaremos a região do Appalachia, localizada no oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, por volta de 2102, para entendermos o contexto por trás de Fallout 76, jogo que cronologicamente antecede todos os outros da franquia e se passa num período da história onde as rápidas mudanças na sociedade, no ecossistema mundial e no que sobrou da política do Velho Mundo determinariam a dinâmica do pós-apocalipse de Fallout pelos próximos 200 anos. Então se prepare, porque a continuação da história explicada de Fallout está começando! A missão de qualquer residente da Vault 76 era clara e já havia sido repassada uma centena de vezes pela supervisora durante os anos dentro do abrigo. No dia da retomada, a entrada do abrigo seria aberta e seus residentes deveriam sair para o exterior o mais rápido possível, utilizando seu conhecimento e os equipamentos fornecidos pela Vault-Tec para começarem a restauração dos Estados Unidos imediatamente. A Vault 76 era uma das 17 vaults de controle criadas pela Vault-Tec e foi projetada para ser aberta 25 anos após selada. Nesse processo de abertura, os sistemas de purificação de ar e de suporte à vida deixariam de funcionar, o que forçaria seus habitantes a saírem e explorarem o mundo exterior. Esperava-se que todos os habitantes da Vault 76 estivessem realmente comprometidos com a missão de repovoar os Apalaches e restaurar os Estados Unidos. Esses residentes eram algumas das mentes mais brilhantes da América, indivíduos selecionados a dedo por suas habilidades únicas, mas, convenhamos, nem toda a genialidade do mundo os privaria das dificuldades que enfrentariam no mundo exterior, e muito menos os impediria de sentir medo do que estava do lado de fora do abrigo. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. De fato, para alguém que está há 25 anos isolado do exterior, saber algumas informações sobre o que está prestes a explorar seria fundamental para o sucesso da missão. Infelizmente, porém, para os residentes da Vault 76 era quase impossível saber o que se passava do lado de fora sem antes sair do abrigo, já que os sensores localizados no exterior das instalações estavam destruídos há bastante tempo. Aproveitando esse problema com os sensores, preciso pausar o vídeo para destacar o que eu considero como uma falha de conceito no projeto da Vault 76. Se eu fosse um dos responsáveis da Vault-Tec, eu jamais colocaria as mentes mais brilhantes dos Estados Unidos reunidas num único refúgio. Afinal, se desse um problema, eu estaria condenando de uma vez só todas essas pessoas importantes para a retomada dos Estados Unidos. Mas enfim, várias perguntas com certeza se passaram na mente dos residentes da Vault 76, que estavam prestes a sair para ver o mundo lá fora. Os resultados da Grande Guerra foram devastadores. Especialmente na década de 2080, várias mudanças ambientais ocorreram, provocando alterações profundas e generalizadas na fauna e na flora mundial. Nesse período, um novo clima e ecossistema foram definidos em várias partes dos Estados Unidos, onde desertos se proliferaram, a água da chuva se tornou radioativa, os períodos de inverno ficaram mais longos e rigorosos, e no restante do ano, o tempo se tornou mais seco e quente. Nesse cenário, muitas plantas já não podiam crescer ou ser cultivadas, e suas variantes geneticamente alteradas pela radiação substituiriam os vegetais originais, agora praticamente extintos, e pouco a pouco seriam adotadas pelos sobreviventes da guerra como base alimentar. Os animais também foram gravemente afetados pela detonação dos artefatos, pela combinação da radiação com vários mutagênicos provenientes de armamentos químicos utilizados na guerra, e especialmente pela liberação do vírus de evolução forçada, FEV, na atmosfera. Praticamente novas espécies surgiram, substituindo a fauna que havia sido extinta por feras grotescas e ameaçadoras, adaptadas ao novo mundo perigoso e radioativo. Pelo menos a natureza conseguiu se adaptar bem mais rápido do que o tempo que eu levei para produzir esse vídeo. Então, se você está gostando desse conteúdo, tanto quanto gostou do primeiro vídeo dessa série, eu vou ficar extremamente satisfeito por ter atingido o meu objetivo. Mas voltando para o nosso assunto, enquanto a natureza tentava contornar os efeitos da guerra termonuclear, a sociedade humana mergulhava no caos.
É justamente aqui, nesse ponto da história, que duas organizações importantíssimas no contexto do pós-apocalipse, a Irmandade de Aço e o Enclave, fazem suas primeiras contribuições significativas para a narrativa de Fallout. Não se sabe quando exatamente o Enclave surgiu. O que sabemos é que foi antes mesmo da Grande Guerra começar. O Enclave é uma organização paramilitar e quase-estado composta por figuras políticas, militares e corporativas de alto escalão dos Estados Unidos pré-guerra. Ela afirma ser a continuação direta dos Estados Unidos e do seu governo. Sua ideologia considera todos os humanos não pertencentes ao Enclave como pessoas inferiores, que devem ser exterminadas. O Enclave é visto pelo resto da humanidade como um perigo à liberdade e à sobrevivência. Nos Apalaches, membros poderosos do Enclave haviam idealizado e construído o bunker do Congresso de White Spring para lhes fornecer proteção e abrigo na ocorrência de um evento nuclear. Esse bunker foi ativado pouco antes da Grande Guerra e o então secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Thomas Eckhart, e alguns outros membros selecionados do Enclave conseguiram chegar lá em segurança, antes da calamidade nuclear global acontecer. Esse braço do Enclave nos Apalaches acabou perdendo o contato com o alto comando logo após as detonações das bombas nucleares. Foi nesse momento que Thomas Eckhart se aproveitou da situação, se autoproclamou o novo presidente dos Estados Unidos e, tendo assumido o controle do enclave local, determinou a continuação da guerra contra o comunismo. Ficou claro para todos que Eckhart só descansaria quando tivesse plena certeza de que a China estava completamente devastada. Para dar cabo do seu plano, ele pretendia utilizar os silos nucleares localizados no Appalachia para lançar um novo ataque com bombas atômicas sobre o território chinês. Ele teria feito isso com facilidade, caso um sistema automático de segurança não tivesse impedido de executar o lançamento precoce dos artefatos nucleares. Acontece que os silos do Appalachia só poderiam ser acessados caso o sistema automatizado identificasse a existência de um risco real e iminente na região. Do contrário, os silos permaneceriam inacessíveis. Com o objetivo de aumentar o nível de alerta local e, consequentemente, acessar os silos nucleares, que ele, juntamente com outros membros do Enclave, começaram a realizar experimentos bioquímicos, produzindo mutações bizarras em pessoas e animais, enquanto continuavam paralelamente com o trabalho de acesso ao arsenal nuclear. Foi exatamente em um desses experimentos grotescos que as chamadas bestas chamuscadas foram acidentalmente criadas, quando os cientistas do Enclave expuseram morcegos irradiados a componentes bioquímicos. Eckhart ordenou a liberação dessas feras incontroláveis dos laboratórios do Enclave, e elas se proliferaram rapidamente nos Apalaches. Além de devorar pessoas e destruir assentamentos, as bestas ou feras chamuscadas também espalharam um vírus mortífero na região, que provocava em humanos lesões na pele e resultava na perda total da consciência e sanidade. Diante de tantas atrocidades cometidas por Eckhart, os próprios membros do Enclave local começaram a questionar suas reais intenções e ações, e isso resultou numa guerra civil em 2086, que, embora breve, foi responsável por eliminar praticamente todos os membros do Enclave nos Apalaches, restando apenas a inteligência artificial que coordenava o bunker de White Spring, chamada Modus, como representante do que um dia foi a presença marcante do Enclave na região. Nessa base militar da Califórnia, a pesquisa da Westech relacionada ao FAV estava sendo conduzida, e pouco antes da Grande Guerra, os cientistas no local já estavam realizando testes em cobaias humanas. Os militares destacados pelo exército americano para fazerem a segurança do local não sabiam das atrocidades que eram conduzidas nas instalações até que deram por falta de prisioneiros militares que estavam cumprindo pena no local, e ao investigarem a situação, descobriram que testes desumanos estavam sendo realizados com eles. Com isso, Maxson e seus homens ficaram indignados, o que os levou a dar cabo de vários cientistas. Eles descobriram que o governo americano não apenas sabia do que acontecia naquela base, como também era responsável por encobrir e financiar toda a pesquisa da Westech. Foi justamente depois dessa revelação que Maxson anunciou por rádio que ele e seus homens estariam deserdando do exército americano e assumindo o controle da base militar. Porém, para sua surpresa, o governo não respondeu àquela transmissão. Na realidade,
Ficou claro que nenhuma resposta viria 3 dias depois do anúncio de Maxson, afinal, justamente 3 dias depois seria 23 de outubro de 2077. Após a Grande Guerra, Maxson e seus homens acumulariam perdas e muito sofrimento, enquanto viam cidadãos americanos, seus parentes e seus amigos serem vítimas dos efeitos diretos e indiretos da guerra, além de assistirem, em primeira mão, o mundo mergulhar no caos e na violência. Todo esse background posteriormente serviria como base da ideologia principal da Irmandade de Aço, resultado principalmente da experiência do próprio Maxson ao testemunhar os efeitos da tecnologia quando colocada nas mãos erradas. Foi cerca de um mês depois da Grande Guerra que ele conseguiu transmitir um pedido de contato por todo o continente americano através de satélites ainda funcionais, com o objetivo de trazer mais aliados para sua nova causa. E é nesse momento que uma unidade de patrulheiros do exército americano na região de Appalachia entra para a história como o primeiro braço da Irmandade de Aço fora da área da Califórnia. A unidade Trovão da Lisa Taggart era composta por patrulheiros do exército americano, liderados pela tenente Elizabeth Taggart, que estavam no Appalachia para exercícios de treinamento militar quando a Grande Guerra havia começado. Após estabelecer contato com Lisa, Maxson explicou o plano que tinha e mostrou que ele poderia dar para ela e seus homens uma nova identidade como membros da Irmandade. Lisa foi um pouco relutante a princípio, mas por fim aceitou a ideia. A presença da Irmandade de Aço no Appalachia foi fundamental, pois assim que as monstruosidades criadas pelo Enclave foram soltas, as tropas de Lisa se viram presas em uma guerra sem fim. Por um tempo, Lisa até conseguiu manter a posição de suas tropas enquanto enfrentava ondas intermináveis de mutantes e feras na região, mas as perdas só aumentaram e, sem ter como repor suas tropas, ela foi forçada a abandonar postos avançados remotos. Numa tentativa desesperada de acabar com a ameaça da praga chamuscada, a Irmandade de Aço no Appalachia lançou a Operação Touchdown. Nessa missão, a Paladino Taggart levou as tropas mais bem treinadas da Irmandade local para enfrentar as feras chamuscadas em seu covil central. Infelizmente, essa operação custou a vida de Lisa e do seu grupo. Caberia aos habitantes da Vault 76 usarem sua genialidade e seus recursos para eliminarem a praga chamuscada definitivamente, impedindo que esse pesadelo se espalhasse pelos Estados Unidos. Dito isso, voltamos para o dia da retomada, evento que mencionei no começo do vídeo. A supervisora da Vault 76 já havia saído meses antes dos outros residentes. Na sua jornada, ela fez registros, deixando holotapes estrategicamente espalhados pela região, considerando que poderia compartilhar informações úteis através deles com os residentes atentos da Vault 76. Um desses residentes percebeu que os horrores dos Appalaches precisavam ser contidos, se ele realmente quisesse cumprir sua missão. Eventualmente, esse residente do 76 acaba localizando a supervisora, se familiariza com a história de facções do pré- e do pós-guerra e, por fim, conclui que para impedir que a ameaça da praga chamuscada se prolifere pelos Estados Unidos, seria realmente necessário atingir o covil das feras chamuscadas com um míssil nuclear. Impelido por seu objetivo, rastreia o local onde as informações indicavam que estaria a melhor chance para ativar os silos nucleares, e acaba encontrando uma entrada para o bunker do Congresso de White Spring. Chegando lá, ele conhece a inteligência artificial Modus, se alia ao Enclave para ganhar acesso aos silos nucleares e, por fim, detona o artefato nuclear no covil das bestas ou feras chamuscadas, revelando a existência da Rainha dos Chamuscados, que nada mais era que o primeiro indivíduo dessa espécie, que fora criado a partir dos testes realizados pelo Enclave. Com o apoio de outros residentes do 76, a ameaça chamuscada na região é então exterminada. Enquanto os residentes da Vault 76 se concentravam na missão de reconstrução, um pouco distante dali, na região da Califórnia, em 2103, surgia uma grave ameaça à humanidade. Uma criatura antes homem e que agora estava cada vez mais desfigurada após ter sido exposta por tempo prolongado ao FIV, desenvolvia uma conexão cibernética com computadores avançados e adotava o nome de Mestre. Pouco tempo depois, ele começaria a utilizar o FIV para transformar pessoas em supermutantes
e espalhar sua crença na mutação forçada como sendo a melhor solução para o futuro do mundo pós-nuclear.